Boa tarde, meus queridos achados no meio dos perdidos. Vamos continuar procurando os que estão perdidos para se juntarem aos achados. Bem, eu demorei um pouquinho para prosseguir porque eu tive gripado, né? Tive de cama e agora já estou bem, graças a Deus, ainda estou com frio. Vocês podem ver que eu estou com frio, mas está tudo bem. Ok, estou muito feliz aí com a recuperação do Antônio, do filhinho do Bruno. Agora estamos esperando outra criaturinha, que é a netinha do Gilson. E assim vamos, não é? Muito bem. Continuando então o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, nós vamos partir agora para o capítulo 2, para o segundo capítulo, versículo 1, que é a vinda do Espírito Santo. Ora, antes de ler qualquer coisa, é assim, os judeus não receberam Jesus. E os cristãos, depois que a igreja primitiva foi esfriando, apareceu a igreja católica, apareceram os grandes interesses, né, os nobres, etc., foram tomando conta de tudo. O Espírito Santo foi ficando de lado até que se esqueceu. Então eu digo sempre que os judeus não receberam Jesus. E vamos colocar assim, os cristãos a partir do ano 300 para frente, não receberam o Espírito Santo. Ora, qual o papel do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Nós somos monoteístas, temos um só Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Nós somos monoteístas, temos um Deus só. Nós não temos três deuses. E nem tampouco, como a Igreja Católica faz, o panteão de deuses. Tem Deus de tudo quanto é jeito. Montado a cavalo, matando o dragão na lua, tem de tudo. Tem Deus flechado, tem Deus de todos os jeitos. Mas Deus só tem um. Ressurreto só tem um, que é Jesus. Então veja bem, Jesus quando veio, ele veio num corpo humano. Então, ele só podia estar com poucas pessoas de cada vez. Quando ele pregava, eu imagino que aquelas multidões que acompanhavam, desculpa aqui, caiu essa, eu prometo que eu vou cortar o cabelo brevemente. Aquela multidão que acompanhava Jesus, que ele mandava se assentar e tal, não sei o quê, ele devia gritar e as pessoas deviam repetir, gritando para os que estavam lá atrás, o que ele está dizendo? Ele está dizendo isso, aquilo outro. Tem alguém ali, então Jesus ia lá curar, Jesus ia lá ressuscitar, Jesus ia lá expulsar um demônio, e assim por diante. Então ele só podia estar com poucos. Quando ele foi, ele prometeu mandar o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, ele está com todo mundo ao mesmo tempo. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Sabe tudo que acontece nas mentes de todos nós, de todos os animais, de tudo que pensa, né, que emite um pensamento, ele sabe tudo. Sabe o que passa nos nossos corações. O Espírito Santo sonda os nossos corações. E Jesus prometeu que ia mandar o Espírito Santo, e mandou mesmo. 40 dias depois que ele foi para o céu, o Espírito Santo veio, e veio para ficar residente na terra. E está aqui. Ele está aqui. Ora, os judeus não aceitaram Jesus e muitos não aceitam o Espírito Santo. Nós nada podemos fazer sem o Espírito Santo. Jesus falou, vocês não podem fazer absolutamente nada sem mim. Ora, não adianta você ser um cristão passivo, ficar dentro da sua casa rezando, orando, coitadinho de mim, eu estou sofrendo. Está todo mundo sofrendo. Ninguém veio aqui para brincadeira.
para ir ao cinema, para se divertir. Nós viemos aqui para sermos salvos, que é a nossa diferença para os espíritos decaídos. Eles não podem morrer, já estão condenados. Aliás, tem vários de nós que estão lendo o livro de Enoque com calma, é um livro importante. E eu aconselho a todos que... Mas é um livro que tem que ser lido com oração. E uma outra hora nós vamos falar mais sobre isso. E com consulta. Devem perguntar aos mais experientes o que quer dizer tudo aquilo. Mas é fantástico. Inclusive fala dos 7 Espíritos de Deus cobertos de olhos que perscutam toda a terra. Vocês sabiam disso? Dos animais que estão diante do trono de Deus. Descreve os anjos pelos nomes. Quem são eles? Não é? Os príncipes decaídos, os sentinelas, os vigilantes, pelos nomes. É muita coisa sobrenatural. Mas o Espírito Santo veio, atravessou o astral. O astral, aquele negócio de alto astral ou baixo astral, é a mesma porcaria. Porque é aí que estão os anjos decaídos, nos astrais. E o Espírito Santo atravessou. Os anjos atravessam, vêm ao planeta Terra e voltam através dos astrais. E às vezes a briga come feia nos astrais. Então o negócio de alto astral, baixo astral, não tem alto astral nem baixo astral. Isso é peta do demônio. Mas enfim, agora que eu resolvi gravar, começou uma barulheira aí. Estão descarregando algum material aí de ferro. Mas vamos lá. Isso não vai nos atrapalhar. Quando chegou o dia de Pentecostes, né, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada um foi tocado por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder, o dom, né? Veja bem, o poder, o dom, que o Espírito dava a cada um. Ora, derramamento do Espírito Santo. Às vezes o Senhor Deus dá uma porção muito forte do Espírito Santo em determinado momento, em épocas, em outras isso praticamente cessou. Tudo depende de fé, de oração. Aquelas pessoas estavam cheias de fé, tinham estado com Jesus. É um privilégio, mas sofreram muito por conta desse privilégio. Foram perseguidas, decapitadas, trespassadas à espada. Assim está acontecendo de novo hoje. Então, o Espírito Santo veio num derramamento fortíssimo. Ainda mais porque o Senhor Deus, quando faz coisas sobrenaturais nesse planeta, é porque Ele tem um propósito forte de mover, de dar um empurrão sério. Foi para isso que o Senhor Jesus veio aqui, para dar um empurrão sério, seríssimo, de salvação, de redenção dos pecados. E agora vinha o Espírito Santo também com a missão de dar um outro grande empurrão, fortíssimo, porque nós vamos ler o que aconteceu em seguida. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Eles vinham para a festa de Pentecostes. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo, que eram homens iletrados. De repente eles começaram a falar em grego, em aramaico, em hebraico, e na língua de cada um, em egípcio, começaram a falar em línguas diferentes. Isso é um dom do Espírito Santo.
que é chamado de glossolalia. Eu já vi pessoas tomadas pelo Espírito Santo que não sabiam uma palavra de inglês e de repente começavam a louvar a Deus em inglês. Em inglês, e tem mais, hein? Em inglês arcaico. Muito interessante, eu já vi isso de perto. A multidão estava admirada, claro, né? E espantada e comentava: esses homens que estão falando assim são galileus? São da Galileia. São quase os mendigos, pescadores. Como é que nós os ouvimos falar nas nossas próprias línguas? Viemos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns vieram de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar nas nossas próprias línguas a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensarem, e perguntavam uns aos outros: o que quer dizer tudo isso? O que quer dizer tudo isso, afinal? Porém, outros zombavam e diziam: estes homens estão bêbados. Bem, esse é o verso 13. Hoje eu vou ficar aqui no verso 13. Eu quero ir bem devagar com esse assunto para vocês orarem, buscarem a Deus. Isso foi uma das manifestações fortes do Espírito Santo, que o Senhor Deus dá em porções diferentes para as pessoas em determinados tempos, em determinadas horas, e sempre vem acompanhado de dons do Espírito. Nós vamos ver que tem vários dons. Além da glossolalia, tem um outro dom de línguas, que é falar em línguas estranhas. Nós vamos ver isso na frente, Paulo falando sobre isso. E é uma língua que ninguém consegue entender, muito menos o diabo. É a língua dos anjos. É a oração perfeita que o Senhor Deus vai e coloca numa pessoa e ela começa a falar em línguas e ela está orando, se edificando. É por isso que não se deve falar todo mundo em línguas ao mesmo tempo. Nós vamos ver isso. Às vezes acontece em algumas igrejas das pessoas falarem todas ao mesmo tempo em línguas. Ora, nós temos que falar em línguas estranhas. Nós vamos ver isso no futuro. Trancados no nosso próprio quarto, quando você tem o dom do Espírito. Na igreja, você pode falar, desde que fale um por vez e que haja alguém que tenha um outro dom do Espírito Santo, que é o de interpretação de línguas estranhas. Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui de coisas estranhas, como línguas estranhas, mas é preciso romper determinadas barreiras, entrar no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, Deus é Espírito, e só é possível agradar a Deus pela fé, que é penetrando no mundo espiritual e crendo nas coisas que não se veem, como se fossem aqui na terra, e são mais do que as que nós vemos aqui. Tudo que está aqui, as coisas para trás, já todas elas viraram pó, acabaram, e daqui para frente vão acabar, vão virar pó, tudo vai virar pó. Só as palavras do Senhor não passarão, ok? Então tá, meus queridos, o Senhor Deus abençoe a todos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder infinito do Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Abençoe a cada um, a cada irmão, abençoe-nos, Senhor, com o dom do Teu Espírito Santo, com o Teu batismo do Espírito Santo, com a Tua palavra, com entendimento, discernimento que vem do alto e sabedoria. No nome santo de Jesus, até a próxima, para a continuação do estudo de Atos dos Apóstolos, que é importantíssimo, importantíssimo para a compreensão do Evangelho e do cristianismo que foi nos dado aos que não são judeus. Amém.